Meus amigos, agora no 177, eu tenho as fraudes, os abusos na fundação, vejam bem, ou administração de sociedade por ações. O que acontece nesse tipo penal? O sujeito ativo, o autor do crime, ele vai constituir, originar, promover uma sociedade de ações. Na sociedade de ações eu tenho a sociedade anônima ou a sociedade em comandita por ações. Mas quando o autor constitui, origina, promove essa sociedade de ações, ele faz isso de forma fraudulenta. É aí que está o crime. O autor do crime é o fundador dessa sociedade. É o que age de forma fraudulenta. Veja bem, para ele constituir essa empresa, ele omite dados relevantes sobre a criação, sobre o capital dessa sociedade, sobre os recursos técnicos, ou seja, sobre qualquer elemento que é fundamental para que seja possível verificar qual que é a saúde financeira daquela empresa. Aquela empresa está quebrada, não está? Tem recurso, não tem? Isso tem que ser declarado, tem que ficar claro. Então ele faz isso de forma fraudulenta. O sujeito passivo, que é a vítima, é a pessoa que vai subscrever o capital. Por quê? Porque essa pessoa, quando ela subscreve o capital e a sociedade é fraudulenta, ela vai ter prejuízo. Para que fique bastante claro, toda empresa tem um capital social, né? Aquilo que mostra essa saúde financeira da empresa. Esse capital, ele é subscrito pelos sócios, pelos acionistas, pelos cotistas. É subscrito quando? O que é isso? Quando essas pessoas, por exemplo, o sócio ou o acionista, ele assume o compromisso, perfeito, de entregar para compor o patrimônio da empresa um determinado bem. Então ele vai contrair uma obrigação de transferir bens ou direitos para a empresa. Bom, eu sou acionista, perfeito? Eu vou comprar ações de uma empresa que tenha saúde financeira. Concorda? Então vejam bem, se esse sujeito ativo, o fundador da sociedade, declara de forma fraudulenta, perfeito? E me dá uma imagem que a empresa tem uma saúde financeira, quando eu subscrevo, perfeito? O capital, quer dizer, eu estou falando assim, não, eu vou te pagar 300 mil por tantas ações, eu estou contraindo uma obrigação. Eu estou falando, vou te dar 300 mil pelas ações. Então eu subscrevi e gerei um prejuízo para a minha pessoa. Por quê? Porque eu fui enganado no que tange a saúde financeira da empresa. Eu assumi aquela obrigação pensando que estava comprando uma coisa, mas na verdade não estou comprando aquela determinada coisa. Tá ok? Aquela coisa foi fraudada. Senhores, vamos ver o artigo 178, emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant. É o artigo que trata daquele cidadão que emite um conhecimento de depósito ou warrant em desacordo com determinação legal. Vejam bem, quando eu falo em emitir, eu estou falando que esses títulos estão sendo colocados em circulação. Primeira coisa é essa. Esses títulos, conhecimento de depósito ou warrant, são títulos chamados de títulos armazeneiros, que são emitidos, ou seja, colocados em circulação por empresas de armazéns. E depois que ele é preenchido, ele é entregue ao depositante. O depositante, senhores, é aquele que tem uma determinada mercadoria e ao invés dele transitar com aquela mercadoria e fazer venda, o que ele faz? Ele pega aquela mercadoria, entrega no depósito, no armazém, e o armazém entrega para ele esse título, falando o quê? Que aquele título corresponde à mercadoria armazenada.
Então, ao invés do depositante negociar a mercadoria, ele negocia o título que representa a mercadoria, muito mais fácil. Só que para esse título ter validade, ele tem que estar de acordo com as disposições legais que estão previstas lá no decreto 1102 de 1903. Então vejam bem, esse sujeito ativo, o autor do crime, não é o depositante da mercadoria, aquele que pegou a mercadoria e entregou no depósito, entregou lá no armazém. Não. O sujeito ativo do crime é o depositário da mercadoria, aquele que recebe a mercadoria no armazém. Por quê? Porque quando ele recebe, ele emite o título de crédito correspondente à mercadoria. Sujeito passivo, que é a vítima, é aquela pessoa que recebeu o título, o detentor do título, o endossário ou o portador. Por quê? Porque ela foi lesada em decorrência dessa emissão irregular. O depositário emite de acordo ou fora do acordo ou contra as disposições legais. O artigo 179 ele trata da fraude à execução. Vejam bem. O sujeito ativo nesse caso, ele visa fraudar, lesar, enganar a execução. A execução é um processo judicial que é instaurado para fazer cumprir uma determinada obrigação, uma determinada sentença. Então, no processo, eu tenho uma sentença de conhecimento, onde, por exemplo, o devedor foi lá cobrar o credor foi lá cobrar o devedor, e ainda existe aquela dúvida. Será que o credor tem realmente esse direito que ele alega? O juiz, então, no processo de conhecimento, ele define, ele fala, não, o credor tem o direito. Perfeito? A partir daí, para cobrar aquele direito, o credor tem que entrar com um processo de execução, que é exatamente isso aí. Tá ok? O credor, então, ele entra com a execução para fazer cumprir aquilo que está previsto ali. Então, o juiz primeiro definiu que eu tenho direito, agora eu estou pedindo que o devedor cumpra aquela obrigação através do processo de execução. Tá ok? Então vejam bem. No caso do 179, o autor do crime sujeito, ele tenta, ele busca fraudar, enganar essa execução, esse processo de execução. E o que o sujeito ativo então faz? Ele aliena bens, ele desvia os bens, ele destrói os bens, ele danifica os bens, ele simula dívida. Para quê? Para não ter como o credor executar o processo. Perfeito? Para não ter como a justiça determinar de forma compulsória que ele cumpra a sentença. Então, um exemplo, devedor, que é o executado, ele simula que alienou, vendeu o veículo, o único bem que possuía. Por quê? Porque quando o credor entra com o processo de execução, já que o devedor não teria dinheiro para pagar a dívida, o credor ia pedir o quê? A penhora desse bem, desse veículo. Como o devedor alienou, vendeu esse veículo, não tem mais o que ser penhorado. Perfeito? Então é uma fraude, é um engano, justamente para fraudar a execução desse processo. A ação penal é privada. Perfeito? Nesse caso, quem tem que entrar com a ação é a vítima, através da queixa-crime.